Olá, vamos aqui novamente com a nossa aula de História. Sexto ano, voltando aqui, professor Cosme França. Da onde? Diná. Da onde? Paracuru. Então vamos ver agora o capítulo 5, Egito. Egito. Olha aí, vamos lá, vamos para o Egito fazer uma viagem. Vamos conhecer o que no Egito? O que tem de curiosidade desse Egito? Vamos ver agora. Opa, vai aparecer o quê? A primeira imagem, a pirâmide. Quais são os mistérios que a pirâmide tem? O que ela traz para a gente? Por que eles faziam pirâmide? E com esses cabeções aí tão lindos? Ah, faraós. Quem eram os faraós? Por que nós tínhamos múmias dos faraós? Que mais? Deserto. O que tem a ver o deserto com o Egito? Qual a relação que tem? Vamos ver juntos. Que mais? Olha aí. Rio Nilo. Decora esse nome, hein? Segura aí. Rio Nilo é importantíssimo para tudo que nós vamos ver agora. Então, vamos continuar a nossa brincadeira falando sobre o Egito. Primeira coisa, aonde fica o Egito? Fica na Europa? Na Ásia? Fica pertinho do Brasil? Não, você sabe, lógico. Aonde fica? Aqui. Olha aqui, ó, deserto do Saara, exatamente. No continente africano fica o Egito. Aonde exatamente? Aqui, ó. Aqui tá vendo o Rio Nilo que eu falei para vocês, olha aqui, ó, a importância. E aqui nessa região, nessa aqui, fica o Antigo Egito. Fica entre dois desertos, o deserto do Saara e o deserto da Líbia, certo? Fica entre dois lugares. E o Rio Nilo, que eu falei para vocês, nasce aqui embaixo, no meio do continente, ó. E sobe, vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. Que mais? Aprenderam aí, entenderam onde é que está o Egito? Lá na África. Então vamos seguindo. Ainda na localização, o que é importante ver? Aqui agora, vamos ver o seguinte. Nessa parte aqui, nós temos o Egito mais especificado, onde você tem a Síria e o deserto do Saara, o deserto da Líbia e o deserto do Saara. Então, o Egito fica aqui pertinho dessa região. Olha aqui, ó. Descendo e subindo. Exatamente isso. Então, vejamos aqui o Egito Antigo. Opa, falha técnica. Voltando. Isso. Nada aconteceu. Egito Antigo para você é só uma brincadeirinha para a gente lembrar. Então agora a gente vai ver o Egito Antigo juntamente com você. Vem comigo nessa brincadeira. Vamos lá. Qual a importância do Rio Nilo para o Egito? Qual é a finalidade desse rio? Afinal de contas, para que ele servia? O Rio Nilo, ele passa o ano todo. Ele enche num período e depois ele seca, igual Paracuru. Paracuru tem a quadra chuvosa. Lembram? Quadra chuvosa são os 4 meses de chuva. Então, depois a gente vai diminuindo, até que fica um período sem chuva. Mais ou menos parecido com o que acontecia lá. Então, eles dividiram o ano deles de 365 dias, eles dividiram em 3 partes. Quais são elas? A primeira, ó, que nome lindo para você colocar no seu filho. Akhet. Né? Akhet é o período da chuva, o período da inundação do rio. Então o rio vai crescendo e fica até 7, 8 metros além do leito, certo? Isso é o ideal para que você tenha essa situação. Nessa época de inundação, era a época que eles faziam o quê? As construções, as pirâmides das suas regiões, porque eles levavam o material todo através dos rios. Certo? Do Rio Nilo. Aí tem Perrete, que era a época do quê? Da semeadura e da colheita, que era a época que o rio baixava e deixava um humus naquela terra, naquela areia, e onde podia plantar, e aí surgia então a grande produção agrícola do seu período, certo? Então, um período chamado Perré. E Shemu era a parte seca, que a gente vai ver já já no gráficozinho. Quais os meses que você tinha mais chuva e menos chuva. Então você vai entender bem direitinho. E como na realidade depende da chuva, né? Então vamos ver aqui o
que acontece com a chuva? Então a chuva fundamental para a vida do Egito, certo? Entenderam? Chuva é fundamental para que o Egito pudesse ser o que nós vimos hoje. Toda a parte das construções, eles estudaram e leram essa história, entenderam como era, através da observação, eles observaram e entenderam como funcionava a natureza. E através desse funcionamento da natureza, eles entenderam e dividiram, então, se organizaram, se planejaram para poder produzir na parte de alimentação, pesquisas na parte científica deles e arquitetura para as suas construções, certo? Então, vamos lá? Entenderam, beleza? Essas três partes? Então vamos agora para a nossa outra parte, o gráfico da inundação. Aqui você vai entender bem direitinho como funciona o Rio Nilo. Então, nós temos aqui, no primeiro mês, presta atenção, caía o período de chuva, certo? Então, era a parte mais seca do Egito. E aí, na sequência, a gente tem o maior pico de chuva, a maior alta do Rio Nilo, no mês de outubro, perto do nascimento. Então, aqui eles aproveitavam para navegar no rio, para levar as construções, os materiais, as pedras, tudo que eles faziam. E depois ia descendo, até chegar no mês de novembro, começava a descer, onde lá novamente, no final de maio, vai encontrar aqui novamente o mês para começar de novo. Certo? Entendido, então? Julho descia, outubro é o maior período de maior chuva, de maior inundação, e novembro começava a descer. Beleza comigo? Vamos lá na sequência? Então vamos. Pirâmides do Egito. Um mistério, pirâmides. Tcharam! Cheio de mistérios. Então, aqui nós temos mistérios que consagram as pirâmides. Quem não tem curiosidade sobre o Egito, sobre as pirâmides? Então, historicamente, no Brasil, nós temos vários que são curiosos. Sabe, um dos primeiros curiosos, Dom Pedro I, ele comprou várias múmias e trouxe para o Brasil, para ficar lá no Museu Nacional. E o Dom Pedro II, o filho dele, aquele velhinho de barba, ele começou a ir ao Egito. Então ele começou essa curiosidade turística sobre o Egito. Então nós temos vários mistérios. E para que servia a pirâmide? As pirâmides eram túmulos para os faraós, certo? E no começo, quando o faraó morria, o que acontecia? Ele levava todo mundo junto, os escravos, a esposa, tudo que ele tinha, ouro, joias. Por isso que tem tantas lendas sobre as pirâmides. Eles escondiam porque tinha muitas coisas preciosas lá. Então, existia muito mistério, se espalhavam lendas para proteger tudo aquilo que o faraó levava. Por que eles acreditavam nisso? Quando ele acordasse no mundo de lá, eles acreditavam na imortalidade da alma, ele teria toda a sua parte envolvida. Mas algum esperto curioso chegou e disse, não, gente, vamos fazer umas estatuazinhas em vez de as pessoas. E aí começaram a produzir esculturas para que fossem levadas junto com o faraó. Certo? Entenderam? Então, essa ligação pirâmide, chamada pirâmide de Gizé, e olha aqui, curiosidade. Então, você via que as pirâmides eram feitas, e a arte, a arquitetura, era feita para os faraós. Esse era o objetivo, porque o faraó era quase como fosse um deus para os egípcios. Beleza? Atendido até aqui? Então, as pirâmides eram feitas de tijolo no começo, depois foram pedras, foram aprimorando, para ficarem como estruturas que estão apontadas para o alto, certo? Então esse era o objetivo sagrado das pirâmides. Então, o primeiro faraó Menes.
3.600 anos antes de Cristo. Conta aí, faz a continha. Lembra da matéria de Eudásio? Estamos em 2020, mais 3.100. Olha aí. Então, antes de Cristo, ó, eu fui o primeiro faraó, porque existia o Egito, o Alto Egito, lá em cima, e o Baixo Egito. Oi? O Alto Egito e o Baixo Egito eram dois. E aí esse cara simplesmente chegou e... esse Egito é meu! E dominou o Egito de baixo também. E juntou, num só, certo? Então ele é considerado o primeiro faraó. E um nome lindo para você colocar no seu filho, Menés. Olha aí que lindo, né? Então, Menés foi o primeiro faraó, 3.600, opa, 3.100, né? 3.600. 3.100 anos antes de Cristo. Então aqui você tem uma esculturazinha da época em que retrata o rei Mené acabando com os outros reis do Egito Antigo. Então ele domina e cria então a dinastia, o Império Egípcio. Beleza? Então, vamos em frente. Curiosidades egípcias. Múmias. Quantos desenhos e filmes você já não assistiu sobre múmias? Aqui é uma múmia real, certo? Múmias humanas. Por que eles faziam? Eles tinham uma técnica para embalsamar esses bichinhos, essas múmias, e que duram muito tempo. Então, secavam, tiravam todo o líquido que tinha no corpo humano e faziam essas múmias na época para colocar lá nas pirâmides, nos túmulos. Porque eles acreditavam que eles iam acordar em algum momento. Então, tinha que preservar o corpo. Era uma técnica extremamente avançada, certo? Que eles dominavam. Mas eles também gostavam muito de gato. E aí, esse gato, eles também mumificavam. Olha aí, ó. Isso foi descoberto há pouco tempo. Então, além das múmias de gente, nós tínhamos múmias de gato. Não faça isso em casa, certo? Isso aqui é para o Egito Antigo. Agora não. Isso acabou, já era. Esquece. Cuida bem do bichinho, tá bom? Então, beleza? Curiosidades sobre as múmias que a gente tem. E a gente vai ver isso depois com mais calma. Mas é importante entender para que era. Porque eles acreditavam que esses seres, nós seres humanos, os faraós no caso, eles acordariam no mundo de lá, no outro mundo, e por isso eles tinham que ser preservados inteirinho como eles eram. Era o que eles acreditavam na época. E os bichinhos, eles tinham verdadeira adoração aos gatos. Então, também, eles preservavam através da mumificação. E aí, o que nós temos agora em seguida? O Egito Antigo. Nós vamos estudar na próxima semana. O Egito Antigo. O Império. A primeira parte. Vamos estudar também o Médio Império. O Médio Império. Olha só. O Médio Império foi responsável pelas grandes conquistas, pela expansão do Império Egípcio. E agora? Opa! O Novíssimo Império, que foi o que a gente conhece mais, que já se expandiu, tem muita coisa preservada. Então, nesse período, nós vamos ter, então, aqui, mais uma vez, o Novo Império, que vai iluminar, trazer os mistérios para o nosso dia. Então, na próxima aula, nós vamos começar a ver as três fases, os 3 ciclos do Egito. Eu e você e eu, no Dinádio Paracuru online, só para você. Então, ainda nós temos aqui o final. Sim, o final. E o final... Opa, falha técnica. Vamos lá? Beleza, então, até a próxima. Tchau!